Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz porque encontrei um amigo meu que trabalhava junto no banco, o Pablo. Sei que vocês trouxeram também outros amigos. E se vocês trouxeram seus amigos é porque vocês gostam. A gente só leva nossos amigos em lugares legais. Jesus não morreu, ele não foi assassinado pelo que ele fez. Ele foi assassinado pelo que ele falou. O que ele fez? Jesus fez coisas boas, não? Multiplicar, alimentar 5.000 pessoas é bom ou é ruim? Você não pode ter dúvida, ok? Dar comida, alimentar 5.000 pessoas é bom ou é ruim? Ah, agora sim, né? Ele trouxe saúde para as pessoas. Tinha um cara que era cego. E Jesus o curou, ele passou a enxergar. Curar as pessoas, trazer saúde para as pessoas é bom ou é ruim? Vocês estão melhorando. Estou começando a gostar. Tudo bem. Então não é por isso que ele foi assassinado. Ele foi assassinado pelo que ele falava. Já dizia que o peixe morre pela boca, não é? Jesus morreu pela boca. O que ele falava que incomodou tanto um grupo de pessoas? Ele incomodou um pequeno grupo de pessoas, ele não incomodou todo mundo. O que ele falava é que ele era o próprio Deus na terra. E se o mundo um dia teve um Criador, ele era o próprio Criador aqui na terra. Às vezes ele falava, eu sou filho de Deus, às vezes ele usava o filho do homem, usava alguns termos técnicos ali. Você não precisa se preocupar com isso agora. Mas o que ele falava, eu sou aquele que já diziam os profetas há séculos atrás que viriam. Este cara sou eu. Esse microfone é do maluco lá também, não usa esse. Né? Jesus era esse cara. Quando falavam, viria o Messias, ele virou e falou, esse cara sou eu. Vocês esperavam por alguém que chegou. E havia um grupo de religiosos na época que não fechavam as contas, porque o cara que viria não poderia ser ele. O cara veio de um bairro, me fala um bairro mais ou menos, onde eu moro, Campo Belo. O cara veio de Lins, eu nasci em Lins, cara. Quem conhece Lins? Levanta a mão. Lugar incerto e não sabido. Ok? O pessoal que estava lá no acampamento sabe. Eu vim de Lins. Jesus veio de Lins, cara. Como que pode? O grande rei, o Messias prometido, não pode vir de uma cidadezinha que tem aquela que só tem um hotel e um frigorífico. Que é o hotel lá do Blue Tree e o Bertin, que não é Bertin mais, é JBS agora. Um lugar mamulambo, cara. Não pode. Outros diziam, não pode ser ele o Messias, porque na genealogia do maluco tem 2 caras ali, tem uma prostituta no meio da genealogia. Há dúvida se era o nome de uma história, tenho a dúvida se era ou não, mas enfim, poderia ser. Né? E ele tinha algumas pessoas que não vinham da linhagem real que deveria ser o grande rei. Ele não pode ser o cara que a gente estava esperando. E ele está dizendo que é. E esse grupo de religiosos se incomodou demais. E Jesus, cabra da peste, não é? Ficava aperreando a vida dos caras e dizendo o tempo todo, eu sou o Filho de Deus. E isso incomodou demais este grupo de pessoas. Foi este grupo de pessoas que articulou politicamente, que tinha uma certa influência no nível político, e eles tinham influência no nível popular. Aí, galera, vocês pensam que Twitter, Facebook, isso é novidade? Vocês estão para trás, cara. Esse grupo de religiosos estavam muito presentes no dia a dia da população. Eles conseguiam levar a população a dizer, o cara é legal, o cara não é legal. Eles tinham muitos seguidores no Twitter, eles faziam o que eles queriam, eles tinham muita influência com as pessoas. Essa parte desse grupo de religiosos, então, uma parte deles, foi articular no nível do imperador romano. Olha, a gente precisa matar aquele cara. E os governantes falaram, mas o que ele fez de mal? Não, a gente precisa matar ele. Mas o que ele fez de mal? Eu não consigo entender. Os imperadores, os governantes não entendiam o que ele tinha feito. Não, mas a gente precisa acabar com a vida dele. Outra parte desses religiosos conseguiram incitar a população, dizendo, todo mundo, esse cara aqui é um cara do mal, mas alguma coisa não fechava porque ele não tinha feito nada de mal assim. Conseguiram. Levaram ele para a cruz. E eu queria aqui com vocês refletir sobre a vida de 3 pessoas nesse momento da crucificação. 3 pessoas que, se a gente ler muito rápido, você acaba esquecendo desses 3, você passa reto por eles. 3 pessoas que me chamaram muito a atenção.
Pega aí a tua Bíblia, pode abrir no iPhone, no iCoisa, no que você quiser. No livro de Lucas, capítulo 23. Lucas está no Novo Testamento. Se você pegar o seu Novo Testamento, o primeiro livro é Mateus, o segundo é Marcos, e o terceiro é Lucas. Lucas capítulo 23, que diz assim: Lucas capítulo 23, ele é dividido em números pequenos que são considerados versículos, ok? Lucas capítulo 20, que tem o objetivo só da gente chegar no texto junto. Lucas capítulo 23, versículo 32. Lucas capítulo 23, versículo 32. 2 outros homens, ambos criminosos. Não se sabe o que eles fizeram, ok? Essa coisa de criminoso no Brasil ultimamente está bem interessante, mas tudo bem. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Foram levados com Jesus para serem mortos, pena de morte, cadeira elétrica. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita de Jesus e o outro à esquerda de Jesus. Não precisa ser muito sofisticado intelectualmente para saber que tinham 3 pessoas sendo crucificadas, né? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles, os soldados, dividiram as roupas de Jesus, tirando sortes para quem ia ficar com qual parte da roupa de Jesus. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam Jesus, dizendo: Você salvou os outros? Diziam: Então agora salve-se a si mesmo, se você é Cristo, o Filho de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando, também zombavam dele. Ao invés de oferecer água, ofereceram vinagre e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos e disse o seguinte para Jesus: Você não é Jesus? Salve-se a si mesmo e salva a gente agora. Numa ironia. Mas o outro criminoso, e aqui é importante, o primeiro personagem, o outro criminoso repreendeu dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob essa sentença? Nós 2 que aprontamos aqui, nós estamos sendo punidos porque a gente merece. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então este criminoso virou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Guarde a imagem deste criminoso, ok? Vamos para o segundo personagem. Na continuação. Versículo 44, já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, morreu. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Este é o segundo personagem, o centurião. Terceiro e último personagem, versículo 50. Dá um pulinho ali para frente. Havia um homem chamado José, membro do conselho desses caras dessa religião da época, que articulou para Jesus ser crucificado. José era um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros de levarem Jesus à morte. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, que era o governador da região, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu no lençol de linho e colocou no sepulcro cavado na rocha, na qual ninguém havia sido colocado. 3 personagens. O que nós podemos entender desses 3 personagens? Primeiro, o criminoso. O criminoso, por algum motivo, ele entendeu que Jesus era alguém diferente. O centurião, para você ter uma ideia do que é um centurião, imagina um Marine, um SEAL 6. Imagina um cara do BOP,
Uma vez eu vi um cara do BOPE na minha frente, centurião nunca vi, porque ainda não vivi naquela época. Cara, é amedrontador. O centurião é um cara grande, é um cara forte, todo equipado. Ele poderia matar você com somente uma mão. Eram pessoas extremamente violentas quando necessárias. E terceiro, o religioso. Havia uma pessoa naquele grupo de religiosos que foi lá, depois que Cristo morreu, e pegou o seu corpo para que ele tivesse um enterro razoável. O que estas pessoas, estes três, que são pessoas de grupos de afinidade totalmente diferentes, têm em comum? Primeiro, que os três tomaram uma posição diante de Jesus. O criminoso virou e disse: Jesus, me salva. E Jesus disse: hoje ainda você vai estar comigo na eternidade. O centurião, como um homem que buscava justiça, deu o seu veredito pessoal. Este é um homem justo. Não precisaria ter passado por isso. E o terceiro, que era José de Arimateia, era um discípulo meio disfarçado de Jesus. E tomou uma posição. Correu um risco, porque o grupo dele não queria Jesus vivo. E foi lá, pegou o corpo, e então, junto com as mulheres, teve um enterro digno disso. Todos eles, cada um dos três, agiram de forma diferente do grupo de pessoas que eles viviam. O criminoso, teve um criminoso que falou: Jesus, você é poderoso, salva a gente. Mas um dos criminosos virou e falou assim: não, ele não merece estar aqui. Ele agiu de forma diferente. O centurião, os soldados, os militares dividiram as roupas de Jesus. O centurião não. O centurião reconheceu que havia algo diferente nele. E o religioso, diferentemente dos seus outros companheiros da mesma religião, decidiu ir lá e pegar o corpo de Jesus, porque ele não tinha concordado com o que tinha acontecido. Eu queria lançar 3 perguntas para vocês, olhando esses 3 personagens. Primeiro, como que você se posiciona dentro do grupo de pessoas que você vive quando o assunto é Jesus Cristo? Fica quieto. Afirma sua fé. Não estou falando daqueles malucos, não. Glória a Deus. Não estou falando disso, hein? Não estou falando disso. Estou falando do seguinte. Quando você está nos grupos de afinidade, grupos de pessoas que você vive, e o assunto chega à pessoa de Jesus Cristo, como que você se posiciona? Como José de Arimateia? Como centurião? Como criminoso? Segunda pergunta. Esses 3 personagens perceberam a divindade que havia na pessoa de Cristo. Cristo não era uma pessoa comum. Eles olharam e falaram: esse cara é diferente. A pergunta que eu faço para você e para mim: as pessoas ao seu redor percebem a divindade de Jesus Cristo em você? Porque se Cristo morreu e está em nós, as pessoas ao nosso redor deveriam perceber a divindade. Que nós somos diferentes. Não somos melhores, nem piores. Mas quando Cristo está na sua vida, a divindade tem que ser perceptível. As pessoas vão olhar e falar: você é diferente. Esses três homens perceberam a diferença de Cristo. Não que somos perfeitos, mas somos diferentes. E por último, esses 3 pessoas, o criminoso, o religioso e o centurião, estavam muito próximos fisicamente de Cristo. Um estava crucificado do lado, o outro era um militar que estava executando uma ordem de matar Jesus, e o terceiro era um religioso que foi pegar o corpo de Jesus. Eles estavam muito perto de Cristo. A pergunta que eu faço para você hoje: você não está aqui por coincidência. Você não está aqui porque você teve agenda livre. Que talvez a pergunta mais importante de hoje seja: qual é a sua distância de Jesus hoje? Você está entre aqueles que estão assistindo Jesus de longe? Ou você está entre aqueles que estão de perto, ao lado de Jesus Cristo? No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro,
Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor! E contou o que ele lhe dissera. Um jardim e um jardineiro. É paradoxal pensar que, como foi lido, o lugar onde Cristo foi crucificado, no monte chamado Monte da Caveira, onde estava lá a cruz de Jesus e os 2 criminosos, um de cada lado, como o quebra-cabeça que nós montamos. Não é um paradoxo pensar que no lugar onde havia aquela cena de horror, exatamente nesse lugar ali havia um jardim. E nesse jardim havia um sepulcro, um túmulo cavado numa pedra, numa rocha, um túmulo novo. Foi José de Arimateia, esse religioso rico mencionado pelo Nomoto, que providenciou esse lugar que nunca ninguém tinha usado. Mas ali naquele jardim estava a cena da cruz, ou a cena da cruz aconteceu próximo ao jardim. Isso é um paradoxo. Isso me fez pensar que nós também, e para quem já esteve no Cemitério da Paz, no Morumbi, alguns cemitérios desses que são mais assim humanizados, né? Um monte de árvore, folhagem, flores, os túmulos nem aparecem, você tem uma pequena lápide. Até um lugar que você pode ir para meditar, para quem não tem arrepio na espinha, quando pensa que ali tem um monte de restos mortais, né? Mas é um lugar que você vai para tornar a morte alguma coisa mais digerível, menos agressiva. Essa é a nossa tendência. Até quando a gente vai num velório, não é incomum você ver um grupo de pessoas rindo, ou contando uma piada, ou falando sobre o Brasil, a situação e outros assuntos, menos o que aquele momento representa. A morte, a Bíblia diz, é o nosso último inimigo. Nosso último inimigo, é o inimigo final.
É a realidade que todos nós vamos enfrentar um dia. É a noite da vida. É quando tudo escurece, os olhos se fecham, a alma se vai, o corpo fica inerte. A morte é terrível. Mas no lugar de morte havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro, um túmulo. E eu também pensei que foi exatamente num jardim perfeito que Deus, o Criador, Jesus, o Criador, porque foi Ele que criou todas as coisas, nada do que foi feito senão por intermédio de Jesus, diz João, no capítulo 1. Tudo foi feito por intermédio de Jesus, antes de vir a esse mundo encarnado em forma humana. Lá naquele primeiro jardim, onde Jesus colocou, Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, colocaram o ser que foi criado à sua imagem e semelhança, é lá, naquele lugar perfeito de comunhão com Deus, que entrou a morte. Foi ali naquele jardim que a morte se tornou uma realidade, não apenas para o primeiro casal, mas por consequência para toda a humanidade. A morte que é a consequência da autonomia, do orgulho, da independência, que é a raiz de todos os males que a gente vive hoje. O que a gente está vendo e vivendo vem dessa raiz de autonomia, de independência, de arrogância, de orgulho, de eu sou mais eu, deixa comigo, eu mando. Eu sou o centro. Isso começou num jardim. Alguém precisava entrar no sepulcro, experimentar a morte, passar pela noite, para que hoje, eu e você, e qualquer ser humano pudesse ser recebido de novo no jardim de Deus, no sentido de vida em vez de morte, de dia no lugar da noite. Alguém precisava entrar na pedra fria, ser colocado ali inerte, no nosso lugar. E foi isso que Jesus fez. Interessante, não é? Ele entrou no sepulcro para que hoje eu e você possamos ser recebidos de novo por Deus, numa nova criação, numa transformação que já está acontecendo e vai se consumar quando Ele voltar. Jesus voltará. É isso que anunciamos quando tomamos o cálice, comemos o pão, que anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha, Ele voltará. Mas o significado dele voltar vai para um ou para outro, vai depender não apenas da gente entender o significado do túmulo, da cruz e da ressurreição, mas que essa realidade seja verdadeira na vida de cada um que está aqui. Isso é algo pessoal. É interessante, né? Que quando a Maria Madalena viu o túmulo vazio e os anjos sentados, um numa ponta, outro na outra ponta da pedra, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e ela se voltou, ali na porta do túmulo do sepulcro, Jesus estava em pé. E ela o tomou pelo jardineiro. Interessante. Nossa questão, nosso problema não é que não exista o fato histórico de que Cristo veio. Deus enviou seu Filho ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há dúvida histórica sobre isso. Muitos atestados, muitas provas, muitas testemunhas. Não há dúvida de que Ele ressuscitou. O túmulo estava vazio. Os panos estavam jogados, o lenço estava dobrado. As mulheres foram lá, Maria e outras, porque haviam o costume de preparar o corpo com perfumes, com bálsamo, e elas iam seguir o costume, mas não precisou, porque ele não chegou àquele ponto. No terceiro dia, primeiro dia da semana, hoje, domingo, o dia do Senhor, ele não estava mais lá.
porque a morte não pôde reter Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Paulo, escrevendo a carta à igreja na cidade de Corinto, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vazia a nossa fé. A mensagem das boas novas só se completa com a vida, com a ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena não reconheceu Jesus. Ela pensou que ele fosse um jardineiro. E, infelizmente, eu posso, sem ser profeta e sem ser adivinho, dizer que possivelmente há pessoas aqui hoje que não conhecem Jesus como ele realmente é. O que eu quero dizer com isso? Não o Jesus histórico, não o Jesus líder religioso, profeta, sobre quem a Bíblia escreve e que fundou uma das maiores religiões do mundo. Não, isso todos nós sabemos. As palavras dele são citadas em literatura, em música, em filme, em tudo quanto é lugar. Você vai no museu, Jesus está em toda parte. Mas que Jesus é esse para você? Apenas um Jesus histórico, o Jesus das artes, o Jesus representado por imagens, presente em religiões, ou ele é aquele que entrou na morte, no seu lugar, no sepulcro que é meu e é seu, porque nós vamos enfrentar a morte um dia, para que você e eu possamos entrar, numa maneira assim, metaforicamente falando, no jardim de Deus, na morada de Deus, no céu de Deus, na eternidade com Deus. Essa é a diferença. Que Jesus você conhece hoje? Não apenas um jardineiro, e quando ele disse Maria, ela reconheceu a voz dele. Ela reconheceu que ele não era um jardineiro. Porque ela, embora tivesse visto o túmulo vazio, o sepulcro e os panos que enrolaram o corpo de Jesus ali caídos, a pedra rolada, mesmo os anjos sentados, mesmo assim ela continuava triste. Que diferença faz a ressurreição de Jesus para a nossa vida? Como é que a gente responde ao e daí? E Jesus ressuscitou, e daí? Em primeiro lugar, ele está vivo entre nós hoje. E a pergunta é, você acredita que ele está vivo aqui hoje entre nós? Essa é a pergunta. Porque se ele está vivo hoje, ele continua vivo eternamente, ele está vivo aqui e agora. Você acredita nisso? Está vivo entre nós hoje. A segunda coisa é que se ele ressuscitou, então tudo o que ele disse, todas as promessas que ele fez, todas as declarações que ele fez, tudo que ele disse, não apenas é verdadeiro, como foi auditado pelo céu. Tem o carimbo do céu. E a pergunta então para você e para mim, quando é que nós vamos levar a sério que Jesus Cristo é a única porta oferecida por Deus para nós um dia fazermos parte dessa eternidade com Deus? Entrarmos na casa de Deus quando nós sairmos dessa vida. Quando nós vamos de fato acreditar que esse é o único caminho, que essa é a única porta. Uma outra coisa, a morte na ressurreição de Jesus foi derrotada. Foi derrotada. Ele venceu a morte. É interessante que um dos evangelistas cita que naquele momento túmulos se abriram e muitas outras pessoas ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém num testemunho de que o poder de Deus é muito maior do que simplesmente ressuscitar o seu filho. Outros ressuscitaram e foram testemunhas daquilo extraordinário que aconteceu naquele dia. A morte não pôde retê-lo. Pergunta: quando é que nós vamos parar de ter medo da morte e crer e acreditar em Jesus Cristo?
Quando é que nós vamos, e eu vou usar uma palavra que eu vou inventar, desmonstrificar a morte? A Bíblia faz uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Pela ressurreição é como se Deus tivesse pego a ponta do ferrão da morte e quebrado. Não tem mais ferrão. Não há por que temer a morte, porque quem está em Cristo vai viver para sempre. Vai ser recebido na casa do Pai. E por último, nós temos, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, a melhor mensagem do planeta. Nós somos portadores das melhores notícias que alguém pode dar para qualquer pessoa. E a pergunta é, essas pessoas, todas elas precisam ouvir essa notícia, e a pergunta é, por que nós ainda ficamos em silêncio? Quando nós temos a melhor notícia que alguém pode dar, e tanta gente precisando dessa notícia. Por que nós ainda ficamos em silêncio? É bom pensar que hoje nós não estamos focando na noite, nem no túmulo, sepulcro, nem na cruz apenas. Essa é metade da mensagem que nós temos para oferecer. Mas nós estamos hoje celebrando o fato de que o que valida essa mensagem é que a pedra foi rolada, Jesus ressuscitou, a noite passou e veio o dia. É isso que celebramos hoje. O dia da vitória. O dia em que o nosso Senhor venceu a morte. E Ele nos dá hoje uma palavra, uma oportunidade de crer, de celebrar, de nos alegrar, de parar de ter medo da morte, de falar essa boa notícia para pessoas que estão hoje ainda vivendo na noite, na escuridão, sem rumo, sem esperança. Jesus Cristo ressuscitou. Porque Ele vive, nós também vivemos. Porque Ele vive, nós viveremos. Essa é a mensagem desse dia. Amém.